Amigos e amigas, irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre São João de Brebeuf, jesuíta mártir, e seus companheiros que foram mortos também juntos no mesmo período. Estes santos são conhecidos como mártires canadenses e recordados todos juntos pela liturgia, embora tenham morrido anos depois. Desta forma, a Igreja quis reuni-los em respeito à crescente devoção no entorno a eles. Na verdade, as fronteiras nacionais onde atuavam e morreram não correspondem mais à realidade hoje, às do século XVII. Os 3 primeiros sacerdotes assassinados em ordem cronológica sofreram o martírio em uma área chamada hoje Albany e Nova York, ou seja, território americano. Os outros foram martirizados a cerca de 200 quilômetros ao norte de Toronto, atual Canadá. De fato, são chamados também mártires norte-americanos. Qual é o contexto? O contexto era o contexto da Nova França. No século XVII, um grupo de jesuítas franceses decidiu partir em missão para proclamar o evangelho em território canadense, então conhecido como Nova França. Aquelas terras eram habitadas por povos como os huronianos e os iroqueses. Por isso, os missionários sabiam o risco que iriam correr. Em seus corações, claro, eles previam claramente o risco de serem mortos. Por volta de 1640, estourou uma guerra violenta entre os huronianos e os iroqueses, que culminou com o extermínio dos huronianos, povo menos organizado militarmente, e com o aniquilamento das missões cristãs, que haviam encontrado maior recepção entre aquela população. O primeiro sacerdote a ser vítima do ódio contra a fé cristã foi Padre Renato Goupil, em 1642, em Océnon. A seguir, a mesma sorte coube a João de Lalande e os padres Isaac Jogues. Em 18 de outubro de 1647, Jogues, nascido na França em 1607, partiu em missão para o Canadá. Após emitir os votos religiosos, ele ali foi preso e torturado pelos iroqueses. Apesar de tudo, ele prossegue a sua missão de evangelizar com muita coragem. É uma obra grande de evangelização. Porém, em 1648, foi a vez do jesuíta Antônio Daniel. No ano seguinte, em 16 de março de 1649, também João de Brebeuf nasceu em uma família da Normandia, em 1593, e se tornou jesuíta e missionário. Os outros martirizados em 1649 são Gabriel Lallemand, Carlos Guernier, Noel Chabanel. Os 8 sacerdotes foram canonizados juntos por Pio XI em 1930. Diz o Papa Francisco sobre o martírio. Veja que coisa linda. O martírio é o ar da vida de um cristão, de uma comunidade cristã. Sempre haverá mártires entre nós. Este é o sinal de que estamos seguindo o caminho de Jesus. Fecha aspas. Rezemos então, irmãos e irmãs, por tantos missionários na igreja, no mundo, pelos missionários no Brasil, pelos missionários na América Latina, pelos missionários em toda a América, no mundo inteiro. Rezemos pelas vocações missionárias à igreja, pelas vocações à vida religiosa, pelas vocações ao sacerdócio e laical, mas também rezemos pela vocação à companhia de Jesus. Quero lembrar que hoje ainda temos no Brasil grandes missionários jesuítas, não é? Vivos, canadenses inclusive. Quem não lembra do padre Jacques Trudel, que hoje mora em Fortaleza? Quem não lembra do padre Paulo André, que mora também em Fortaleza? Esses 2 grandes homens trabalharam muito tempo no Nordeste, entre outros, né? Que vieram para o Brasil e que estes ainda estão entre nós. Que Deus seja louvado pelas suas vidas e rezemos pelo povo canadense, pelo povo americano, pelo Norte América e também pelos nossos povos latino-americanos. Que possamos sempre, cada vez mais, viver com fé, ânimo, emoção e paixão a nossa vocação de missionários e missionárias. Rezemos pela juventude, para que, buscando encontrar o caminho de Jesus,
possam servir a Ele com alegria. Um abraço a todos e compartilhemos este conteúdo sobre a vida dos santos jesuítas. São João de Brebeuf e companheiros mártires, rogai por nós.